Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial, que tem nos acompanhado, tem nos assistido, tem derramado da sua graça sobre nós e nós somos privilegiados por causa disso. Aqui estamos reunidos, amados irmãos, pela segunda vez neste domingo, nesta noite maravilhosa, para mergulharmos na palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Ele tem a trazer para com os nossos corações e nos sentirmos altamente abençoados por Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados irmãos, precisamos atentar para a seguinte realidade: nós somos soldados do exército de Deus. Fomos estabelecidos pelo Senhor para combatermos o bom combate, para estarmos lutando pela causa do Evangelho, para pregarmos o Evangelho a toda criatura, lutando, combatendo o bom combate. E nessa luta, nesse combate o qual nós temos travado, situações vêm contra as nossas vidas, enfermidade, uma série de outras situações que envolvem as nossas vidas e nós precisamos interceder, precisamos lutar, precisamos batalhar juntos, porque é bom e agradável estarem unidos os irmãos. E nós estamos unidos nesta semana com a vida do nosso amado Bispo Carlos Alberto. É claro que não é tão somente nesta semana, nós estamos unidos por todo sempre com a vida do nosso Bispo, com a Igreja Matriz, com as igrejas de Nova Vida em Nilópolis, com a Igreja de Nova Vida no Brasil. Então, nessa hora, nós vamos orar a Deus, pedir a misericórdia do Senhor sobre a vida do nosso bispo, que foi acometido nesta semana por causa do coronavírus que veio sobre a sua vida, e nós oramos, pedimos a Deus, temos caminhado, temos clamado todos os dias pela misericórdia do Senhor, alcançar a vida dele, e com certeza Deus tem trabalhado, Deus está trabalhando na vida do nosso bispo, que a recuperação tem sido melhor a cada dia, e nós vamos perseverar, vamos continuar orando, buscando a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, e assim caminharmos para a glória do nosso Pai Celestial. E não nos deixando de lembrar também das outras pessoas, dos irmãos, dos brasileiros, das pessoas que estão vivendo esse momento por causa desse vírus. Vamos orar a Deus para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor Deus, nós, ó Deus, abraçamos, ó Pai, esta causa nesta manhã e intercedemos, ó Pai, intercedemos pela vida do Teu servo, Bispo Carlos Alberto, ó Pai, que, ó Deus, encontra-se, ó Pai, ó Deus, abatido por essa enfermidade, ó Pai, por esse vírus que chegou sobre a sua vida, que uma capacitação dos altos céus venha sobre a vida dele, ó Pai, para que a cura divina venha se fazer no seu coração e ele, ó Pai, assim como tem sido durante todos esses tempos, continue, ó Deus, combatendo o bom combate, pregando a Tua palavra, como o Senhor tem colocado para que Ele faça. Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nós cremos que Tu tens o melhor para com a vida do Teu servo. Estamos colocando, ó Pai, em Tuas mãos, repreendendo toda, ó Deus, investida do mal, que esse vírus, ó Pai, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que o Teu servo seja recuperado, seja curado, para a honra e para a glória do Senhor, e não somente ele, ó Pai, mas cada pessoa, ó Pai, cada irmão que se encontra, ó Deus, acometido por esse mal, possa ser restaurado, para a honra e para a glória do Teu nome. Tu és o nosso Deus, Tu és o médico dos médicos, e nós confiamos no Teu agir e colocamos em Tuas mãos para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E nesta manhã, ó Deus, também querendo, nesta noite, melhor dizendo, queremos também, ó Deus, colocar perante o Senhor a nossa igreja Mirim, ó Deus, a vida, ó Pai, de Miguel, de Rafael, a vida de Gabriel, ó Deus, a vida de Gustavo, Senhor, a vida do Brian, a vida do Pietro, Senhor, ó Deus, da Camille, da Carol, da Isabelle, do Bernardo, ó Pai, do Tiago, do Azar,
Asaf, Senhor, a vida de Helena, a vida de Caio, a vida de João Pedro, a vida de Giovana e também a vida de Vandrei, ó Pai. Estas crianças, ó Pai, que estão caminhando, estão brigando, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, combatendo o bom combate na sua infância, para que a Sua glória se faça em suas vidas. Escreva estes nomes, ó Pai, no livro da vida e que eles venham, ó Deus, honrar, ó Deus, a honra que estão recebendo do Senhor já na infância. Tu és o Todo-Poderoso e nós cremos que Tu há de operar essa maravilha para a glória do nome do Senhor Jesus e nós cremos que o Senhor é bom e por isso te louvamos. Amém e amém, ó poderoso Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, nessa manhã, nós vamos fazer a narrativa da palavra de Deus. Esse versículo, o qual nós estaremos lendo, é um versículo que faz parte da inspiração para com as pregações, em boa parte do Pentecoste, das igrejas pentecostais. E nós vamos mergulhar nessa noite, nesse versículo, buscando uma capacitação de Deus para a transformação que precisamos viver em nossas vidas a cada dia, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos, meus amados irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós estaremos lendo apenas o versículo 8, mas vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. Aleluia. Atos 1, versículo 6 até o versículo 8. Glória a Deus. A ascensão de Jesus. A subida, Jesus partindo para o lugar da onde que ele veio. As palavras que marcaram a despedida do Senhor Jesus. Vamos mergulhar nessa noite. Amém, irmãos? Atos 1, versículo 6 a 8 diz o seguinte: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém e amém. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que abre, ó Deus, o nosso entendimento nesta noite, no quanto, ó Deus, o que importa que saibamos, ó Pai. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Que, ó Deus, uma luz possa se acender na nossa mente, ó Deus, para entendermos o que o Senhor espera de nós, a tua igreja, e assim colocar em prática e vivermos para a honra e para a glória do teu nome. Que uma capacitação dos altos céus tome posse de cada um de nós, os teus servos, para que, ó Deus, entendamos a tua palavra e possamos, ó Deus, sair para vivermos em novidade de vida. Não admitimos que nada e nem ninguém nos atrapalhe, ó Deus, a pregar e a entender a tua palavra nesta noite. Estamos munidos da autoridade que é no nome de Jesus, e por causa disso nós repreendemos toda e qualquer artimanha do diabo que caia por terra para a honra e para a glória do teu nome, e nós já te agradecemos antecipadamente em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. O título, amados irmãos, da nossa mensagem
nessa noite maravilhosa é: saia da sua rotina. Jesus Cristo falando de uma forma clara e taxativa para mim e para você: saia da sua rotina. Amém, irmãos? Precisamos sair da nossa rotina. Por quê, pastor? Porque se Pedro, se Mateus, se Marcos, se os demais discípulos se mantivessem na rotina da vida a qual eles estavam levando, o evangelho, a igreja, não teria chegado até nós. Não teria chegado até aqui. Mas pelo fato deles terem saído da rotina da vida a qual eles viviam, o evangelho chegou até nós. E nós almejamos que o evangelho cresça. Nós almejamos que mais pessoas tomem conhecimento acerca do evangelho, acerca da vontade de Deus. E para que essa realidade venha a se fazer, com certeza, essa precisa ser a nossa postura. Sairmos da nossa rotina. Nessa narrativa, meu amado irmão, a qual nós acabamos de fazer, nós percebemos algo especial das ovelhas e algo especial do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos as ovelhas representadas nos discípulos que perguntaram a Jesus: será esse, Senhor, o dia o qual o Senhor restaure Israel? Havia uma preocupação no coração dos discípulos em saber quando que o Senhor viria para buscar a igreja. Mas olhamos e vimos Jesus também trazendo uma palavra para com os discípulos. Havia essa preocupação no coração deles, mas havia uma preocupação ainda maior no coração de Deus, no coração de Jesus. Ao passo que Jesus falou: não interessa para vocês, não é da conta de vocês saberem o dia exato, o momento exato, o qual Deus reservou exclusivamente para Ele. Isso não compete a vocês. Agora, o que compete a vocês é o saber da seguinte realidade: receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Isso precisa ocupar a mente de vocês. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Havia essa preocupação no coração de Jesus, de que os discípulos fossem selados pelo poder de Deus. E Jesus disse: receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês sairão da rotina. O que declarou Jesus, meus amados irmãos, a respeito da sua palavra, a respeito da palavra que sai da boca dele, das palavras que saem da boca de Jesus? Qual foi a declaração que Jesus deu acerca da sua palavra? E você pode perceber que Jesus disse as seguintes palavras: o céu e a terra passarão. Olha só o que Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais do que palavras, tudo o que foi dito pelo Senhor Jesus, meu amado irmão, foram e são verdadeiramente compromisso. Jesus não somente falou, mas o Senhor Jesus assumiu um compromisso, ao passo que o céu e a terra, essa realidade nós estamos aqui, vão se passar.
mas as palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo não passarão. Tudo o que ele nos disse, assim como ele falou, vão se cumprir para a honra e para a glória do Senhor. E nessa narrativa que nós acabamos de ver, o que disse o Senhor Jesus? Qual foi a palavra do Senhor Jesus? A palavra do Senhor Jesus para com os discípulos foi a seguinte: receberão poder. Receberão poder, disse o Senhor Jesus Cristo. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, receberão poder. E tem mais, irmãos, digna de total credibilidade e de aceitação, de você ouvir e aceitar, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atentem, irmãos. Se Jesus Cristo prometeu, com certeza Ele há de cumprir. Ele prometeu que nós receberíamos poder, e se Ele prometeu, Ele há de cumprir. De maneira que eu já até preguei uma palavra nessa dimensão há alguns dias atrás. De maneira que nós não podemos buscar em Deus, não podemos cobrar do Senhor e Salvador Jesus Cristo algo que Ele não nos prometeu. Aquilo que Ele não nos prometeu, nós não devemos cobrar dele. Isso é algo indiscutível. Mas o que Ele nos prometeu, nós temos que buscar, usufruirmos daquilo que Ele nos prometeu. Se a palavra do Senhor não passará, nós temos que buscar usufruir daquilo que Ele nos prometeu. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Ele disse que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E isso tem uma explicação. Tem uma explicação e nós vamos entender essa explicação com o decorrer desta mensagem. O que Ele nos diz que receberemos ao descer sobre nós o Espírito Santo, Jesus falou, meu amado irmão, de algo que nós precisamos e que nós precisaremos no curso da nossa caminhada. Jesus falou nessa dimensão. E eu pergunto nesta noite, será que é isso que você tem buscado? Será que é isso que você tem procurado priorizar na sua vida, buscar o poder de Deus? É isso que a igreja precisa, mas é isso que você tem procurado buscar na sua caminhada? E se for olhar direitinho, não é bem isso que nós temos procurado buscar. Não é bem isso que tem sido a prioridade do crente em cada culto, em cada momento diante da presença de Deus. Porque nós estamos diante da presença de Deus em cada culto. E não tem sido isso a busca de cada crente. Meus amados irmãos, hoje, muitas realidades têm ocupado prioridade na busca na vida do crente. E uma das coisas que tem ocupado a prioridade tem sido dinheiro, tem sido uma condição de vida melhor, tem sido varão, jovem procurando varão, mulheres procurando varão, homens procurando varoa na igreja, pessoas procurando posição na igreja. Eu quero posição, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser pastor, eu quero ser músico, eu quero ser. Pessoas procurando essa realidade para com a sua vida, tentando de uma forma ou de outra, com essas petições que tem procurado fazer, serem reconhecidas. Postura como essas sendo tomada por nós, parece que nós
não entendemos o que significa para nós, receber o poder de Deus. Recebemos algo especial de Deus para com as nossas vidas. Parece que nós não entendemos o significado de receber o poder de Deus. Para dar um refresco na sua mente, preste atenção. Salomão, lá nos seus dias lá atrás, sabia o que significava para ele receber o poder de Deus. Por quê? Porque ele pediu a Deus que desse a ele sabedoria. Pediu esse poder de Deus para com a vida dele. E tem mais, irmãos. Isaac também sabia o que era o poder de Deus. Que na sua vida ele priorizou buscar isso para com a sua vida. José, meu amado irmão, o que José fez? José priorizou na sua vida buscar o poder de Deus. E Paulo também, já no Novo Testamento, buscou na sua vida o priorizar o poder de Deus para com a vida dele. Receber o poder de Deus. Qual a grande verdade, irmãos? Se o entendimento da igreja hoje fosse, no geral, o buscar o poder de Deus, não haveria um só crente que não fosse selado, que não fosse batizado, que não fosse confirmado por esse poder. Por esse poder que o Senhor Jesus Cristo declarou que nós receberíamos. Entenda algo mais. Quando nós falamos do poder de Deus, amados irmãos, nós falamos do poder de Deus para as nossas vidas. Falamos do melhor de Deus para as nossas vidas. E como nós temos precisado, como que a igreja tem precisado deste poder nos nossos dias. O poder de Deus é uma capacitação acima de qualquer outra capacitação que um homem pode ter. É o poder de Deus. Lembramos na Bíblia uma capacitação sem igual que um homem tinha. Esse homem era Sansão. Ele tinha uma capacitação sem igual, tinha um corpo, uma força sem igual na sua vida. Mas o que movia toda aquela capacitação, o que movia toda aquela força, a não ser o poder de Deus que estava sobre a vida dele. A não ser o poder de Deus que estava sobre a vida dele, era que movia toda aquela capacitação que ele tinha. Meu amado irmão, muitas vezes nós dizemos, pastor, eu sou capacitado. Eu tenho capacidade para tocar toda a obra. E eu digo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você pode até estar capacitado, pode até ter a condição, teoricamente, para fazer a obra, para fazer aquilo que está no seu coração. Mas eu digo para você, sem esse poder, sem o poder de Deus, nem tudo, olha só, você diz que está altamente capacitado, que você pode fazer a obra, mas sem o poder de Deus na sua vida, nem tudo no reino de Deus pode ser confiado a você. Já parou para pensar? Nem tudo no reino de Deus pode ser confiado a você, que muitas vezes se diz capacitado para a obra. Vamos a um personagem da Bíblia que prova para nós essa realidade.
Vamos até Pedro. Olha para Pedro. Pedro era capacitado para fazer a obra de Deus. Ele era capacitado. Se você analisar, né, segundo esse entendimento que está aí com você, se você capacitar, se você analisar, você vai ver. Não, Pedro era capacitado para fazer a obra de Deus. E eu quero levar você até o livro de Marcos, Evangelho segundo São Marcos, para você ver aonde que estava a capacitação de Paulo, de Pedro. Marcos, capítulo 14, vamos até lá. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14. Do versículo 66 até o versículo 72. Olha bem o que eu vou dizer para você e você vai entender com a explicação. Está capacitado? Tá bom, olha só o que diz a palavra de Deus. Pedro nega a Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas o que Pedro fez? Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o que aconteceu? O galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem fala. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Você está capacitado, irmão? Analisando a vida de Pedro, nós vamos dizer que ele estava capacitado. Vamos ver a vida de Paulo, de Pedro. Vamos mergulhar um pouquinho mais na vida de Pedro. Qual era a realidade de Pedro? Qual era a realidade daquele homem? A realidade de Pedro, meu amado irmão, é a mesma de muitos de nós que estamos aqui nessa noite. A realidade de Pedro, até aquele momento, é a mesma de muitos de nós. E qual é a realidade, pastor? Se fôssemos perguntado, ou se fosse perguntado a você, quanto à sua condição de vida espiritual e vida de servo, você diria que estava capacitado. Porque Jesus perguntou a Pedro se ele estava capacitado. E Pedro disse: Eu estou disposto a dar vida por você. Eu estou disposto a morrer. Está disposto mesmo a morrer, Pedro? Estou. Jesus falou: Olha só, Pedro, ainda nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Jesus disse isso para Pedro. Avisou para Pedro que ele faria isso, meus amados irmãos. Mas qual era a postura de Pedro? Eu estou capacitado, eu estou pronto para fazer, para seguir, para honrar o Senhor. E eu pergunto: será que você está pronto? Será que você está capacitado para honrar o Senhor? Temos visto hoje muitas pessoas até saindo de igrejas, saindo das suas denominações, por causa de que não tenho oportunidade, não me dão oportunidade, eu não tenho chance, pessoas vão saindo achando que estão preparados. E eu pergunto: será que estamos preparados? Mergulhem, amados irmãos,
Pedro estava verdadeiramente preparado. Pedro estava. Durante 3 anos, Pedro foi ensinado. Teoricamente, Pedro foi instruído durante 3 anos. Jesus passou para Pedro e para os demais apóstolos toda a teoria do reino de Deus. Ao passo que, no começo da igreja, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos haviam recebido do próprio Senhor Jesus. Aqueles ensinamentos eram do próprio Senhor Jesus. E analisando nessa forma, ele estava capacitado com os ensinamentos que ele receberam. Porque nunca houve e jamais haverá um mestre melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Teoricamente falando, Pedro estava pronto, estava preparado. Só, meu amado irmão, preste bem atenção, só que a teoria que movia a vida de Pedro não o livrou da rotina da sua vida. Por isso, o Espírito Santo diz para mim, para você, para nós, nessa noite, saia da rotina da sua vida. Saia da rotina e seja revestido do poder de Deus. Saia da rotina. Pedro estava capacitado, teoricamente, mas havia uma rotina de vida que há tempo vinha acompanhando ele, que a capacitação teórica dele não foi capaz de capacitá-lo ou de prepará-lo para viver. Qual era a realidade de Pedro, meu amado irmão? Qual era a rotina de Pedro, da vida de Pedro? A rotina de Pedro era a seguinte: sem a presença física de Jesus, por mais que ele pudesse estar preparado teoricamente, preste bem atenção, mas sem a presença física de Jesus, ele nada podia. Por mais que ele pudesse estar preparado teoricamente, sem a presença física de Jesus, ele não podia nada para com a obra de Deus. Assim é com as nossas vidas. Pessoas se enchem de entendimento teórico, buscando, mas esquece-se do que precisam, que é do poder de Deus. Eu vou dizer mais acerca de Pedro. Pedro, meu amado irmão, arrancou a orelha de um soldado, arrancou a orelha de Malco. Eu pergunto aos irmãos, se Cristo não estivesse ali, no Getsemane com ele, se Cristo não estivesse ali, ele teria feito isso? Será que ele teria arrancado a orelha do guarda de Jesus, do soldado, se Jesus estivesse ali? É claro que ele não teria feito isso. Não seria essa a postura dele. Assim como ele procedeu lá, negando a Jesus, ele teria procedido. Porque Jesus não estava ali. Jesus não estava próximo a ele, e ele estaria com medo, estaria fazendo justamente o que fez ao negar o Senhor Jesus. Por que Cristo precisou? Por que Cristo, melhor dizendo, providenciou para que os discípulos recebessem o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo? Por que Cristo providenciou? Entenda, meu amado irmão. Cristo providenciou essa realidade para com os discípulos, para com as nossas vidas. Porque teoria sem o poder de Deus nada aproveita no Evangelho. Preste bem atenção.
Teoria sem o poder de Deus nada aproveita no Evangelho. E como explicar isso, pastor? Como entender isso? Entender isso é como um advogado recém-formado, e um outro advogado que já tem anos de carreira, anos de processo solucionado, e um advogado recém-formado. Qual é a realidade, pastor? Os dois são advogados. Os dois são formados. Mas existe uma realidade sobre a vida de um, existe uma realidade sobre a vida do outro. O temor, o medo que há na vida daquele recém-formado não é a realidade que paira na vida daquele que já tem anos de carreira, já tem anos de processos resolvidos. Meus amados irmãos, há um poder maior na vida daquele que já tem anos de processo resolvido. É certo que esse advogado, sem temor, com 20 anos já de carreira, é muito mais útil do que aquele que ainda teme alguma coisa. Entenda, meu amado irmão, Jesus providenciou que o poder do alto viesse sobre a vida dos discípulos, porque no reino de Deus, a teoria é nada sem o poder de Deus. Sem o poder de Deus. E essas palavras não são minhas. Essas palavras são do próprio Senhor Jesus. Que a teoria é importante, importantíssima. Tem um valor sem igual para com a vida do crente. Tanto é que lá na frente, quando a igreja foi estabelecida, essa teoria teve um poder sem igual na vida dos discípulos. Mas, meus amados irmãos, as palavras do próprio Senhor Jesus diz que teoria sem o poder de Deus nada é. Não é nada. Ele disse, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O que nós podemos dizer de cada culto neste lugar? O que podemos dizer? Em cada culto, meu amado irmão, minha amada irmã, nós tomamos conhecimentos de realidades do reino de Deus. Cada culto, o ensinamento é passado para com as nossas vidas acerca de realidade do reino de Deus. A teoria é importante, é necessária para com a igreja, de maneira que não há como conhecer sobre Deus, não há como conhecer sobre o reino de Deus, sem a teoria da palavra. Sem conhecer a teoria desta palavra que aqui está. Não há como. Ou seja, sem o ensinamento da palavra de Deus, nos cultos, não há como conhecer acerca do querer de Deus, acerca da vontade de Deus, acerca das coisas que Deus estabeleceu. Não há como conhecer. Mas entenda, tudo que é ensinado, tudo que nós ensinamos na casa de Deus, sem o poder de Deus, não tem qualquer valor. Isso é algo indiscutível. Pode entender, pode saber de uma série de coisas, mas sem o poder de Deus não tem qualquer valor. Porque senão Jesus não teria estabelecido essa realidade. Olha só, não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Já sabem tudo, já sabem todas as coisas, mas não saiam até que do alto sejam revestidos de poder. E o que nós precisamos entender, amados irmãos? Nós precisamos saber nessa noite. Por mais que seja pesado o que eu vou falar para com os irmãos,
Mais do que teoria, nós precisamos do poder de Deus sobre as nossas vidas. Mais do que teoria. Mais do que palavras, nós precisamos do poder de Deus sobre as nossas vidas. Por quê, pastor? O trabalho no reino de Deus é marcado pelo poder de Deus na vida daqueles que executam. Entendam isso. O trabalho do reino de Deus é marcado pelo poder de Deus na vida daqueles que o executam. Nós vimos na palavra de Deus algumas pessoas tentando, preste bem atenção, tentando expulsar um demônio que havia no corpo de uma pessoa. Soltaram palavras, falaram e nada aconteceu. Em nome de Paulo. E a entidade diz o que para aquelas pessoas? A entidade disse, olha só, Paulo, eu conheço. Paulo eu conheço. Eu sei que o poder de Deus está sobre a vida dele, eu conheço. E Jesus, nem pensar, nem imaginar, Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Mas vocês, quem são vocês? Quem são vocês? As entidades sabiam quem eram aquelas pessoas. Na vida daquelas pessoas não havia o poder do Espírito Santo. Por mais que elas soubessem, não havia o poder do Espírito Santo, de maneira que elas não poderiam e não puderam fazer a obra de Deus. Entenda, meu amado irmão, mais do que teoria, nós precisamos do poder de Deus. Mais do que teoria, nós precisamos do poder de Deus. Porque sem o poder de Deus, Pedro não pôde dar o seu testemunho. Lhe faltou coragem. Lhe faltou coragem. Ele não pôde dar o seu testemunho acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja está aí para dar testemunho acerca do Senhor Jesus. Eu estou aqui para dar testemunho do Senhor Jesus. Você está aí para dar testemunho do Senhor Jesus. E o que Jesus disse? Vocês receberão poder, sabe para quê? Para serem minhas testemunhas. Isso disse Jesus. Vocês sairão da rotina de vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, para darem testemunho acerca de mim, disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem o poder de Deus, você não pode, você não tem condição de dar o testemunho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem o poder de Deus, você não tem como dar o seu testemunho acerca do Evangelho. Como explicar isso, pastor? Não é através da sua vida que as pessoas vão tomar conhecimento, as pessoas vão entender acerca do Evangelho, sem o poder de Deus na sua vida. Mas o que acontece? Revestido do poder de Deus, aí sim você dará testemunho do Evangelho na sua vida. Revestido desse poder, você dará testemunho do Evangelho. Porque assim foi com a vida de Pedro, amados irmãos. Assim foi com a vida de Pedro. Pedro, ao ser perguntado que ele era de Jesus, ele disse, não, eu não conheço. Por quê? Porque ele não havia recebido ainda o poder de Deus sobre a vida dele. Não havia recebido esse poder do alto sobre a vida dele, o poder que Jesus havia afirmado que ele recebia. Então, ele ficou com medo, teve medo de afirmar, não, eu conheço sim, conheço o Senhor Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele faz maravilha, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele não teve coragem de dizer isso, porque o poder de Deus não estava sobre a vida dele. Mas o que ocorre? No dia de Pentecoste, naquele momento,
que Jesus confirmou que a sua palavra não passaria e não passou, no dia de Pentecoste, quando eles foram revestidos pelo poder de Deus, a vida de Pedro, assim como a dos demais apóstolos, sofreu uma diferença sem igual. Mudou totalmente de postura. A teoria que fazia parte da sua vida, não podemos negar, eles foram teóricos, a teoria que fazia parte da vida dele passou a ser acoplada pelo poder de Deus. Olha só, irmão, o poder de Deus uniu-se àquela teoria que eles sabiam, que havia nos seus conhecimentos. E qual foi o motivo, qual foi o resultado, melhor dizendo, dessa realidade que passou a tomar conta da vida de Pedro? As pessoas, irmãos, as pessoas que estavam ali reunidas naquele dia de Pentecoste, ficaram maravilhadas, ficaram felizes, porque estavam acostumadas, aquelas pessoas estavam acostumadas com a rotina de vida a qual aqueles discípulos levavam, pregavam, falavam a palavra, mas não tinha nada a ver com a vida a qual eles levavam, uma vida de medo. E de repente, naquele dia, algo novo tomou conta do coração daquelas pessoas, porque ao dizerem, aquelas pessoas estavam embriagadas, sabe o que Pedro fez? Pedro tomou posse da palavra. Por quê? Porque ele estava revestido do poder de Deus. Ele tomou posse da palavra e chegou e chamou os homens de olha só, Galileus, aqui, vem cá, ó. Nós não estamos bêbados, não. Aqui não tem bêbado, não. Sendo 8 horas da manhã, como é que pode ter alguém bêbado 8 horas da manhã? Mas o que está acontecendo aqui, meu amado irmão, é que nós fomos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Ele abriu os seus lábios e declarou que o Espírito Santo havia tomado posse das suas vidas. E por causa disso, eles estavam pregando a palavra de Deus. Aqueles homens estavam acostumados com a rotina na vida daqueles homens. E a partir daquele momento, eles saíram da rotina, e ao saírem da rotina, mudaram a história da humanidade. Porque saíram da rotina. Sempre que aqueles homens, amedrontados e escondidos, sempre estavam vendo aqueles homens amedrontados e escondidos, como hoje, como no dia de hoje. Muitos crentes, cheios de conhecimentos da palavra, mas estão travados. Conhecimento da palavra, mas estão travados na sua posição, por falta do poder de Deus em suas vidas. São duas realidades que precisam andar juntas. Precisam caminhar juntíssimos no reino de Deus. E qual é, pastor, as duas realidades? O conhecimento da palavra de Deus, e o poder soberano do Altíssimo pairando sobre a vida do crente. O poder da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo não pode faltar na vida do crente. Naquele dia, Pentecoste, algo novo aconteceu. Aqueles homens que eram rotineiros, que viviam numa rotina, se Cristo está, eles são tudo. Se Cristo estava presente, eles faziam tudo. Mas se Cristo não estava, eles eram amedrontados, ficavam escondidos. Mas naquele dia de Pentecoste, uma mudança aconteceu. Acabou a rotina da vida dos discípulos.
Acabou a rotina. O poder de Deus veio sobre eles ao serem batizados. O poder de Deus veio sobre a vida deles. De maneira que antes não podiam ouvir um barulho, que logo eles fugiam. Essa era a verdade, irmão. Estavam lá, e de repente alguém, vem cá, você é aquele? Não, já fugiam logo, já corriam logo. Mas ao serem batizados pelo Espírito Santo, receberem o poder de Deus, onde estivessem o barulho, onde eles ouviam barulho, era ali que eles desejavam estar. Olha só que diferença. Antes do poder de Deus sobre a vida deles, não podiam ouvir um barulho, que já corriam logo, já sumiam, já teriam medo. Mas, uma vez revestido do poder, era só ouvir o barulho, que era aonde eles desejavam estar. Eles corriam para estar, para pregar a palavra, para ensinar o evangelho do reino. Qual a palavra para você nesta noite? Qual a palavra para você nessa noite? A palavra para você, a palavra para mim nessa noite é a seguinte: o Espírito Santo nos diz: saiam da rotina das suas vidas. Saiam da rotina. Nós precisamos sair da rotina. Só temos força, só temos coragem estando na igreja. Nós somos corajosos, fazemos, acontecemos. Na igreja nós queremos ser tudo, queremos ser cantor, queremos ser pregador, queremos ser tudo na igreja. Mas, fora da igreja, nós devemos ser tudo, fazer tudo, o medo toma conta da nossa vida. E a palavra para com a nossa vida nesta noite é: saia da rotina. Saia dessa rotina de vida, amado irmão, de ser tudo na igreja e não ser nada fora da igreja. Jesus te quer lá fora da igreja. Jesus nos quer lá fora da igreja. E para isso, Ele derramou do seu poder sobre as nossas vidas. Ao sair deste culto nesta noite, que todos na rua, ao sair ou ao terminar esse culto nesta noite, melhor dizendo, você não pode nem sair desse culto, porque você não está nesse culto, você está na sua casa. Mas ao terminar essa pregação nesta noite, que você possa sentir-se surpreendido na sua postura. Mudança possa começar a acontecer na sua vida a partir desse momento. Por quê, pastor? Porque Deus está para derramar do seu poder sobre a sua vida. Quanto não foram os cultos que você ouviu, desde que você se converteu, a palavra tem sido pregada, você tem ouvido, a teoria tem sido trazida para com a sua vida. Você precisa mais do que teoria, precisa do poder de Deus. E Deus está, nesta noite, a derramar o seu poder sobre a sua vida, aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre você o Espírito Santo. Que a busca incessante da sua vida seja esse manifestar de poder sobre a sua vida. Aleluia. Deus, venha com a tua unção, com a tua graça, com o teu Espírito, com o teu poder sobre a minha vida. Com uma capacitação, ó Pai, dos altos céus, venha acontecer comigo, ó Pai, a partir desta noite, ó Pai. Que eu possa amanhecer amanhã uma nova criatura, uma pessoa nova, Deus. Destemida, corajosa, ó Pai, intrépida, ó Deus. Para que as pessoas vejam o teu evangelho através da minha vida, aleluia. Aonde eu colocar a planta dos meus pés,
As pessoas vejam, ó Pai, o teu evangelho, sintam a tua presença na minha vida. A partir desta noite, para o louvor da tua glória, eu, o teu servo, ó Deus, clamo a ti, derrama sobre nós o teu sopro. Aleluia. Vem, derrama sobre nós, ó Deus, o teu sopro, ó Deus. Ó Deus, reunidos, ó Pai, neste ajuntamento, ó Pai. Honra a Deus, onde fica este momento, ó Pai. Com a tua igreja que é o teu povo, ó Deus. Faça, ó Deus, o teu rio de paz fluir no nosso meio, ó Deus. Porque é com fé que nós viemos aqui para bendizer o teu nome, ó Deus. Aleluia. E com uma voz oferecer a ti nossos louvores, as nossas súplicas, ó Deus. Porque tu és o Senhor de toda a glória. Assim como tu foste ontem, tu é hoje e sempre será, para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus. Ó Deus, ó Pai, no poder da história, o Senhor, ó Deus, tem revelado o teu amor, porque tu és o bendito Rei e Salvador da nossa alma. Vem, ó Deus, sopra sobre nós o teu sopro, sopra sobre nós o teu sopro, para a honra e para a glória do teu nome. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz fluir no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no mover da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no mover da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém e amém. Glórias a Deus.